Boa noite. A história que eu vou contar hoje foi uma das lições mais importantes que eu recebi, né, nessa vida. É a história da Dona Rosalina. Nós, minha família, nós morávamos na casa do Pacaembu, né, lá em São Paulo. Minha mãe, a Dona Lísia, ela tinha 10 filhos. Eu era o nono filho. E a Dona Rosalina era uma costureira diarista que aparecia lá em casa de vez em quando e que sempre era bem-vinda para costurar, né? Porque com 10 filhos, eram 5 meninos, né? Em seguida, os 5 últimos. Então ela era muito necessária. E ela fazia consertos de roupas, fazia remendos, costurava roupas também, né? E às vezes ela chegava a passar alguns dias lá em casa. Tínhamos o salão de festas no fundo da casa e embaixo vários quartinhos com banheiro, e num desses quartos ela se hospedava e com a máquina de costura e ficava ali fazendo o seu serviço. A Dona Rosalina era uma figura muito interessante. Ela parecia mesmo uma bruxa, né? Ela usava uma peruca, né, à la Chico Xavier, se escondia por trás de uns óculos grandes, e ela era membro do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, em São Paulo. Então ela tinha todos os seus rituais, né? De manhã, quando ela ficava em casa, ela ia de camisola para o tanque, que ficava no quintal do lado de fora, e aí ela se molhava inteira com aquela água e não se secava, levantava as mãos e ficava olhando para o sol e fazendo orações, né, captando a energia vital. E ela sempre, era quando ela vinha para casa, ou em todos os lugares, ela escrevia, ela copiava das revistas do Círculo Esotérico e de livros, pergaminhos com mensagens espiritualistas, né, que ela distribuía essas mensagens, né. E sempre eu era menino, era criança, devia ter ali 10 anos, 12 anos, 13 anos, 12, 13 anos. E a minha mãe, no correr do dia, sempre falava para mim, né? Eu era escolhido: olha, vai lá, leva uma fruta para a Dona Rosalina, leva um pedaço de queijo para a Dona Rosalina. E eu adorava, porque toda vez que eu levava alguma coisa para ela comer, ela ficava maravilhada. Ela olhava para mim assim e falava: ah, você é um hindu reencarnado, você é um príncipe das Índias. Ela enaltecia, e aquilo me fazia muito bem, me colocava para cima. Uma vez ela fez para mim um turbante com um cetim vermelho. Ela costurou um turbante certinho, assim, muito bacana o desenho desse turbante, e eu punha esse turbante na cabeça com uma pedra, e eu ia lá, subia para o salão, ia fazer as minhas meditações. Eu tinha 13, 14 anos. E ela me indicou o meu primeiro livro esoterista, que eu comprei lá na Estação da Luz, na Estação Rodoviária da Luz. A gente pegava o Circular Avenida, o ônibus ali na Avenida Angélica, e ia para a Estação da Luz. E lá tinha uma livraria com todos esses livros sobre maçonaria, coisas esotéricas, e eu adorava. Aí eu comprei A Força do Pensamento, de William Walter Atkinson, indicado pela Dona Rosalina. E depois iria comprar outros livros também, a coleção toda de yoga, né, do Yogi Ramacharaka, que ninguém mais é do que o próprio William Walter Atkinson. E interessante que a Dona Rosalina, como é que ela ia saber que eu ia no futuro acabar dedicando toda a minha vida à prática, ao ensino do yoga? Né? Na verdade, ela era uma médium, né? Uma pessoa muito interessante. Mas aí vem a história de um caso que aconteceu com a Dona Rosalina lá em casa. Né? A minha mãe, ela tinha ganhado do meu pai, alguns anos atrás, uma placa de brilhantes e diamantes. Eram acho que 60 ou 70 brilhantes, uma coisa assim maravilhosa. Tinha o desenho do estado de São Paulo, uma coisa de muito valor, né?
E a minha mãe, não se sabe por que, um dia sumiu a tal placa de diamantes, né? E a minha mãe acusou a única pessoa que estava ali, que era de fora de casa, que era a dona Rosalina, de haver furtado essa placa de brilhantes. E a dona Rosalina ficou quieta, foi acusada, ela não falou nada, ela simplesmente negou calmamente e se retirou de casa. E ela ficou uns meses, nunca mais a gente ouviu falar da dona Rosalina. Um belo dia, a minha mãe fazendo uma limpeza num guarda-roupa que ela tinha, ela descobriu num esconderijo secreto que ela tinha escondido assim do lado de cima do guarda-roupa, a tal placa de diamantes. Ela tinha escondido a joia e tinha esquecido que tinha escondido ali. E ela ficou com aquela coisa na cabeça, né? Passou lá um tempo, meses, talvez um ano ou anos, não posso me lembrar exatamente agora, porque faz muito tempo, né? Hoje estou com 62 anos, naquela época eu era um jovem, um pré-adolescente. Um belo dia aparece a dona Rosalina lá em casa. O que a mamãe fez? Ela já tinha preparado isso. Ela se ajoelhou na frente da dona Rosalina, eu lembro bem no quintal, o quintal era com aquelas pedras portuguesas, né, de uma cor bege, e tinha uns círculos pretos, aquelas pedras que são os quadradinhos. A minha mãe ajoelhou e de mãos postas, ela pediu perdão, ela implorou para a dona Rosalina que lhe perdoasse. Isso na frente dos filhos, da gente que estava ali. E aí a dona Rosalina, ela fica atônita e ela dá a mão, segura a minha mãe, levanta a minha mãe e elas se abraçam. Né? Essa foi a lição maior que eu recebi da minha mãe, de uma senhora, né, que vinha da sociedade paulistana, que tinha tido tudo que ela tinha tido, né, de material, empregados, né, em casa tinha sempre 3, 4 empregados para servir aquela família, e ela cometeu esse erro e soube se humilhar e pedir perdão. E o tempo passou, depois nós acabamos mudando da casa do Pacaembu, aí, né, na época eu já tinha 18 anos de idade, e eu nunca mais soube da dona Rosalina, da costureira dona Rosalina, mas também nunca mais esqueci dela. E todas as vezes que eu leio um livro ou alguma obra esoterista, principalmente desse autor, o William Walter Atkinson, né? Acabei de ler o Caiba Lyon, uma tradução dele, ou Lourenço Prado, né? Aquele Alegria e Triunfo. Esse foi o legado positivista, o legado espiritual que a dona Rosalina e a minha mãe deixaram para a gente.